E vem conferir a crítica do anime Hokuto no Onatashi. E terminou com 12 episódios o anime Hokuto no Onatashi. E ele foi um anime que chamou muito a minha atenção desde a primeira vez que eu vi o trailer e desde a primeira vez que eu vi as primeiras imagens desse anime. Eu não conhecia o material original, que é o mangá, mas chamou minha atenção principalmente pela estética diferente. Eu até acho que a estética diferente que esse anime tem vai dividir muito o público. Muita gente vai gostar desse estilo, que até lembra um pouco de animes mais antigos, e tem gente que vai odiar e vai largar o anime simplesmente pela sua estética diferente. Pra mim, me agradou, pra mim, combinou com a obra e também combinou com o universo como um todo. Mas eu vou dividir essa crítica em partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a animação, a parte técnica, depois eu vou falar sobre a história e os personagens. Porque eu acho que a parte técnica, é como eu falei, a parte de design de mundo, de personagens, vai dividir muitas pessoas, porque realmente é um design muito diferente. Por ter me agradado, fez com que eu gostasse mais do anime. Da parte do exagero, da parte de me remeter para animes mais antigos, fez com que a obra funcionasse. Também esse exagero me ajudou bastante a me conectar com a parte da comédia e com a parte mais exagerada da obra como um todo. Eu acho que isso fez funcionar muito bem alguns pontos da obra, principalmente no seu começo. Eu acho que no começo da obra, nos primeiros episódios, o anime consegue trabalhar melhor a parte da história, a parte da comédia e a parte dos personagens. Mas ainda falando da parte técnica, eu gosto da animação. Eu acho que pra esse tipo de anime ele funciona bem pra parte da comédia, principalmente. Eu acho que tem momentos bem engraçados dentro do anime. Eu acho que para a parte da ação poderia ser um pouquinho mais envolvente, poderia ser um pouquinho melhor. A animação poderia ser um pouquinho mais fluida nesse ponto. No começo da temporada, quando a ação ela é usada mais como uma forma de piada, você vê que ela funciona de uma forma interessante. A animação e o design do universo funciona bem para aquele estilo de animação que eles estão fazendo. Mas quando vai chegando para o final da temporada e o foco fica muito mais em ação, em sequências de ação, num grande combate que vai ter, aí vira um problema, porque aí entra na parte mais dramática da obra. E aí é que eu acho que a animação tem um ponto bem fraco. Porque na metade final da temporada, como eu falei, vai ter uma batalha, vai ter várias batalhas, e você espera um pouco mais da ação. E nesse ponto, eu acho que o anime peca um pouco. E isso não tem nada a ver com o design. O design poderia ser esse, mas a animação poderia ser mais fluida, mais fácil de você se envolver com a ação como um todo. Isso não acontece. Desde uma sequência envolvendo corrida de motos, que deveria ser super envolvente, até mais na frente, quando realmente tem batalhas diferentes, com personagens diferentes, com designs diferentes. Eu acho que aí é que vive o problema. Uma coisa não se mistura com a outra. A animação em questão de estética me agrada bastante, mas eu acho que na parte de animação mesmo, eu acho que ela poderia ser um pouco melhor. Na parte da fluidez, na parte da ação, que é muito presente dentro do anime, mas ela funciona pelo menos pro design como um todo, e também na parte da comédia. Eu acho que esse design diferente também ajuda na parte da comédia. A trilha sonora ela não é nem um pouco marcante, eu não falo nem da abertura e do encerramento, que não são marcantes, mas a trilha dos episódios como um todo, nenhuma consegue te empolgar como um todo, te colocar tanto na parte da comédia como na parte da ação. Eu acho que é uma trilha sonora bem genérica e esquecível. Não chega a ser ruim, não chega a não se encaixar nos episódios, mas poderia ser algo mais marcante. Depois disso a gente chega na parte da história. A história é bem simples também, e é um plot bem diferente. É o plot de um menino que ele sempre sofre bullying na escola, durante a sua vida inteira. Mas em certo dia ele encontra algo que o seu avô deixou pra você. Isso é um símbolo, algo meio mágico que entra na sua testa. E o que esse negócio faz, esse símbolo misterioso na sua testa? Esse símbolo faz com que as garotas más da sua escola não queiram mais bater nele, queiram na verdade ajudar ele, se apaixone por ele. Esse plot é bem estranho, não combina muito com esse estilo de anime, mas é um plot que chamou atenção. Eu falei, não é o plot que chamou atenção pra mim ver a obra, foi o design diferente. Essa parte de ter boa sequência de ação também me chamou atenção pela sinopse, como ela se vendeu. Mas quando você entra na obra, você vê que aqui tinha uma possibilidade gigantesca de você trabalhar a história de uma forma diferente, os personagens de uma forma diferente, e a parte da ação também poderia ser boa. Como eu já falei, a ação ela é bem mais ou menos. A história ela não é super empolgante, mas eu acho que esse é um problema. A história não consegue utilizar muito bem a situação que eles colocaram. Eu acho que tem situações boas, como eu falei, no começo da temporada, ela funciona muito melhor do que no final, porque no começo eles focam mais na piada, no humor. Eu acho que tem bons momentos de humor sim nesse anime, mas como eu falei, eu acho que a história
história, ela tem um plot que você consegue levar pra vários caminhos. Eu acho que eles ficaram muito no meio termo. Tem coisas muito boas nesse começo, envolvendo a parte da comédia e dos personagens que vão aparecendo, mas na parte que vai realmente estar na parte mais dramática, na parte que vai ter que desenvolver mais os personagens, eu acho que é aí que vive um problema. Não é uma história ruim, mas é uma história que poderia ser melhor utilizada. E pra fechar falando dos personagens, são outro problema do anime como um todo. São interessantes, eles funcionam na obra como um todo, a desculpa que eles dão para as meninas se apaixonar pelo menino acaba funcionando bem, então as situações não ficam completamente fora da realidade, até combinam como um todo, mas eu acho que os personagens poderiam ser um pouco mais explorados. Esse é aquele anime que apresenta um personagem, você pode até achar ele interessante, mas ele vai ser facilmente descartável. Como eu falei, eu acho que a parte dos personagens, os secundários funcionam bem para dar uma boa escada para as piadas, eu acho que tem algumas situações que acabam te divertindo muito, mas aí entra naquele problema. Eu acho que esse anime, ele funciona mais no começo do que no final. Eu acho que o resumo dele é assim, se for pensar do anime como um todo. Ele começa bem, ele consegue apresentar características que você espera dele no ponto de design, no ponto de personagens e de comédia, mas enquanto o anime vai andando, vai percorrendo, ele tem que pegar outros caminhos na parte de expansão de universo, na parte de explorar personagem, na parte de trazer mais comédia, e na hora que entra a ação de verdade, aí eu acho que o anime vai caindo de uma forma bem grande, até perdendo muito da qualidade que ele tinha. Concluindo, Hokuto no Natashi é aquele anime que ele tem muitos pontos positivos, mas por seus pontos positivos ele tem um contraponto que é muito negativo também. Por exemplo, o design do anime ele é muito interessante, ele chama muito minha atenção, mas por outro lado, a animação não é tão fluida e tão bem feita, principalmente na parte da ação. A comédia ela é muito interessante em certos pontos, nos primeiros episódios é um anime engraçado, mas ao longo do anime ele vai perdendo essa comédia, vai indo para um lado mais dramático, mais de ação, e essa parte não funciona tão bem. E os personagens são a mesma coisa, eles são personagens que por um lado são interessantes, mas nem todos são bem utilizados assim. Então é aquele anime que por um lado tem coisas muito boas, mas por outro ele tem um contraponto que faz com que ele não funcione tão bem. Contrapontos que eu acho que são mais fortes do que os pontos positivos. Então ele não é um anime terrível, mas ele é um anime que eu considero de médio pra baixo. E por isso que eu fecho o anime Hokuto no Natashi com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Hokuto no Natashi? Você gostou do anime? Você prefere o mangá? O que você gostou mais? O que você menos gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.